Sua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e encontrar dentro de si mesmo todas as barreiras que você construiu contra ele. Rumi. O segundo raio do espírito, que deve preencher a segunda câmara do coração etérico, é denominado o amor absoluto. Falar sobre o amor traz consigo um risco que devemos considerar logo de início, pois este é um tema sobre o qual existem incontáveis textos, poemas, ideias e teorias. Corremos o risco de pensar que já experimentamos esse amor do qual estamos falando, de uma ou de outra maneira, lembrando-nos de quantas vezes talvez já tenhamos dito frases como "eu te amo" ou "você é o amor da minha vida". Muito provavelmente, a grande maioria de nós já se apaixonou e acredita que já sofreu ou está sofrendo por amor. Ou então, espera algum dia encontrar o amor da sua vida, se já não o encontrou. Pois bem, pedimos a você que faça agora um esforço e tente esquecer, mesmo que por um momento, de tudo que você acredita que sabe sobre o amor. Pois tudo isso que descrevemos há pouco e que é tão comum em nosso dia a dia, em realidade não tem relação alguma com o amor absoluto, o segundo raio do espírito. Para tentarmos explicar uma força que não pode ser totalmente explicada com palavras e nem ser compreendida com nossa consciência limitada, vamos tentar usar alguns exemplos e comparações. Em primeiro lugar, é importante dizer que o amor absoluto, sobre o qual estamos falando aqui, não está relacionado a um sentimento mais ou menos elevado, ou mesmo com aquilo que na maioria das vezes acreditamos ser amor. Esse amor do espírito não tem relação com um sentimento, mas é uma força que deve preencher a segunda câmara do coração etérico e ser refletida no santuário da cabeça com a entrada do segundo raio do espírito no microcosmo do ser humano. O amor tem relação com o hemisfério direito do cérebro e está diretamente ligado com o nosso entendimento e compreensão. Ao penetrar nosso ser, o amor, o segundo raio do espírito, deve transformar totalmente nossa consciência no sentido da compreensão e do entendimento do propósito universal para com o mundo e a humanidade. Portanto, não é possível amar e entender profundamente algo ou alguém, a não ser que tenhamos a capacidade de enxergar os motivos e as forças que atuam em todas as situações. Assim, não há sentido em chamar de amor real, os sentimentos parciais de nosso estado de vida egocêntrico, pois a partir do momento em que compreendemos algo ou alguém de verdade, já não o podemos mais excluir de nossa esfera de amor, de entendimento, de aceitação. Por isso, é dito que o amor verdadeiro não exclui nada nem ninguém. Porém, observemos um pouco da dinâmica de nosso dia a dia. Em um dia, acordamos felizes e assim acreditamos que podemos amar e espalhar esse amor para tudo e para todos sem exceção. Então, uma situação inesperada acontece. Alguém nos surpreende e ficamos profundamente irritados. E esse sentimento amoroso vai gradualmente mudando e já não estamos tão dispostos assim a amar a todos. O dia continua e situações difíceis no trabalho, na família, na universidade, no trânsito, em nossa vida cotidiana, aparecem uma após a outra. Contra nosso propósito inicial, discutimos com aqueles que nos são mais próximos, como amigos, familiares, pais, parceiros e colegas de trabalho. Com uma pitada de azar, no final do dia, somos presenteados com uma chuva inesperada e retornamos aos nossos lares convictos de que o mundo é um lugar onde tudo está errado e que nada merece nosso respeito ou consideração, para não dizer nosso amor. O que aconteceu? Para onde foi todo o nosso amor, o qual estávamos tão convencidos
de que deveríamos espalhar pelo mundo afora. Ao longo dos dias, quantos dentre nós não acumulam mágoas de pessoas as quais acreditávamos amar e que hoje sequer conseguimos olhar? Pessoas que às vezes toleramos, dizendo e fazendo coisas sem um real sentimento ou sinceridade, apenas para não desagradá-las. Por que fazemos isso? Apesar de todas as justificativas que possamos usar para convencer-nos de que isso faz parte da vida e que o mundo nos leva a esse tipo de atitude, façamos um esforço para sermos sinceros e respondamos a nós mesmos: será essa atitude de alguém que trilha um verdadeiro caminho espiritual? De alguém que tem o elevado objetivo de um dia tornar-se o próprio amor? Mas, caro leitor, não se sinta assim tão mal consigo mesmo, pois é impossível para você e também para qualquer pessoa em quem o segundo raio do espírito ainda não fez morada permanente em seu sistema de vida, experimentar e vivenciar esse amor real e incondicional. A razão para isso é porque os seres humanos, em seu atual estado de vida egocêntrico, vivem apenas de um mero reflexo do verdadeiro amor, manifestando de maneira distorcida, como que em uma oitava inferior. Portanto, é fundamental que compreendamos que, nessa situação, aquilo que chamamos de amor baseia-se nas forças que circulam atualmente em nosso corpo astral, e por isso o amor que sentimos tem o comportamento tão volátil de um sentimento inconstante e fugaz. O corpo astral dos seres humanos em geral poderia ser descrito com precisão como uma verdadeira montanha russa, porque ele apresenta toda a volatilidade, inconstância e imprevisibilidade de todas as forças astrais que circulam dentro e fora de nós, de maneira incontrolável. É por isso que em algumas vezes estamos felizes, em outras tristes. Em algumas outras, amamos apaixonadamente, em outras, odiamos com a mesma intensidade. O que precisamos reconhecer com serenidade e sobriedade é que enquanto a base de nosso amor estiver no corpo astral, não poderá ser diferente. Talvez agora possamos compreender melhor as belas e profundas palavras de Rumi, citadas no início deste capítulo. Sua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e encontrar dentro de si mesmo todas as barreiras que você construiu contra ele. Portanto, não devemos buscar o amor, até porque ele não pode ser encontrado dessa maneira. Ou seja, como nos encontramos agora, mas sim concentrar todos os nossos esforços para buscar e encontrar dentro de nós mesmos as barreiras que construímos contra ele. Assim, gostaríamos de fazer-lhe um convite agora. Olhe para dentro de você e perceba agora todas as barreiras contra o amor que existem em seu ser e que foram construídas com os tijolos e a argamassa de seu próprio egoísmo. O egoísmo é a fonte única de todas essas incontáveis barreiras. É o egoísmo que nos separa do verdadeiro amor, do toque do segundo raio do espírito, que tem a missão de nos fazer compreender e cooperar para que o princípio universal latente se manifeste em nós, em nossos semelhantes e, por consequência, em todo o mundo. Enquanto nossa vida estiver centrada em nosso corpo astral ainda não transformado, que em nosso estado de consciência egocêntrico seria melhor chamar pelo nome de corpo de desejos, porque em uma hora quer uma coisa e no momento seguinte deseja exatamente o seu oposto, precisamos reconhecer que nossos esforços para trilhar um caminho espiritual não terão nenhum resultado prático e verdadeiro. Seremos como uma criança brincando de faz de conta, e no final da vida seremos obrigados a reconhecer que brincamos de viver e que não vivemos realmente. Não existe uma maneira mais suave de dizer essas coisas, principalmente
para aquele que busca seriamente a verdade, pois tal ser humano não precisa de rodeios, nem mesmo de meias palavras ou meias verdades. Quem busca a verdade com todo o seu ser precisa fazer algo de prático, não amanhã, não em um futuro imaginário, que talvez nem tenhamos a oportunidade de viver, mas sim no único tempo que existe e o qual se encontra à nossa disposição, agora. O que pode ser feito de prático agora? Em primeiro lugar, reconheça todos esses aspectos em você mesmo, sem desculpas, sem justificativas. Percebe o quanto você ainda é dominado pelos seus desejos sem fim? Percebe como ainda busca um caminho espiritual e uma transformação espiritual somente naqueles momentos em que procura um refúgio como se fosse um oásis para um peregrino desesperado pela sede no deserto da vida, ou como um náufrago buscando uma tábua de salvação? Nesses momentos, consumimos as prateleiras dos livros de autoajuda, ou então buscamos alguma solução instantânea ou mirabolante, um guru iluminado, uma fonte externa de paz e segurança. Nesses momentos, tornamo-nos religiosos, piedosos, sim, convenientemente piedosos. Contudo, quando a sede e o aparente naufrágio se afastam um pouco, não voltamos correndo para a montanha-russa de nosso corpo astral. E ansiamos pelas fortes sensações que suas subidas e descidas nos proporcionam em suas incontáveis reviravoltas. E então ficamos enjoados de novo e mais uma vez os joelhos se dobram e as mãos se juntam. Mas reconheçamos, seria este caminho espiritual verdadeiro? Vivendo dessa forma, existe alguma base para uma mudança real de nossa consciência e de nossa vida? Vivendo assim, estaremos tratando nossa busca pela verdade como também tratamos nossos melhores momentos na vida moderna. Postamos nossas melhores fotos, encontramos as melhores frases de efeito e aguardamos a chuva de curtidas em nossos perfis das redes sociais. E quantos comentários recebemos, não é? Tocante, edificante, gratificante. Sim, tudo isso é lindo, mas do ponto de vista da verdade, da busca da verdade e da transformação efetiva da vida, isso é inútil. De forma alguma criticamos o valor que as redes sociais nos proporcionam nos dias de hoje. Sem elas, possivelmente, você sequer estaria lendo este livro. Este livro, contudo, destina-se aos buscadores sérios da verdade, aqueles que desejam pagar o preço de trilhar um caminho espiritual verdadeiro. É para esses buscadores que afirmamos: a única maneira de ser tocado pelo segundo raio do Espírito, pelo raio do amor, é remover os obstáculos interiores que se encontram dentro de nós. O caminho proposto pela escola espiritual para a remoção desses obstáculos é um processo, uma transformação gradual pela qual o ser humano precisa passar, caso ele deseje tornar realidade em si mesmo a promessa do princípio universal, do ser absoluto, do núcleo de seu ser. Este caminho começa pelo autoconhecimento, mas não se trata aqui de um autoconhecimento onde o eu torna-se um especialista nas voltas e reviravoltas de seu labirinto pessoal. O efeito disso seria que nos tornaríamos especialistas em nosso próprio egoísmo, e não a libertação do egoísmo e de suas barreiras. O autoconhecimento, o primeiro aspecto do caminho proposto pela escola espiritual, é o reconhecimento de nosso mundo interior, de cada caminho e descaminho, utilizando a luz da lâmpada da consciência central, da centelha do ser absoluto, do princípio universal como única base possível. Nessa luz, podemos reconhecer se aquilo que pensamos ser luz em nós mesmos, em realidade não são trevas. Nessa luz, recobramos gradualmente e mediante um grande esforço interior nossa lucidez, nossa sobriedade em relação a nós mesmos.
recobramos um grau mínimo de objetividade em meio ao mar da subjetividade em que vivemos imersos. Essa lucidez que brota da ligação de nossa consciência com um princípio universal em nosso ser, que nos permite desvendar nosso labirinto e reencontrar a saída. Nosso labirinto é feito de muros muito sutis. Ele é feito de pensamentos, de desejos e de ações, as quais acreditamos que fazem parte de nosso ser, assim como a criança recém-nascida pensa que as faixas que a envolvem fazem parte de seu corpo. A realidade que cada buscador sincero da verdade precisa descobrir por si mesmo é a de que somos pensados e sentidos, e que nossas ações não passam, em grande medida, de reações cegas e automáticas. Tratam-se de verdadeiros mecanismos repetitivos que nos levam a subir e a descer na montanha-russa de nosso corpo astral e que nos deixam completamente cheios dessa náusea de reconhecer a total falta de sentido na vida que vivemos. Precisamos nos libertar da ilusão de que vivemos, para então desmascarar esses infinitos automatismos e condicionamentos, libertarmos e reequilibrarmos o triângulo de nossa consciência, o triângulo de nossa alma, formado pelo nosso pensar, desejar e querer. É essa liberdade real da alma que constitui o segundo aspecto do caminho proposto pela escola espiritual e também é a base para o desenvolvimento posterior de uma consciência e de uma vida realmente livres do egoísmo. Esse é o caminho da demolição das barreiras de nosso egoísmo, das barreiras que nos afastam do único e verdadeiro amor, dessa força universal que se manifesta através do segundo raio do Espírito. Porém, caro leitor, precisamos dizer-lhe com toda a sinceridade que esse caminho não é possível se ele não for a meta principal de toda uma vida. Não são com esforços parciais, com um interesse superficial, nem mesmo com boas intenções que se pode trilhar um caminho assim. São esses meios esforços e boas intenções que nos fazem dizer: gostaria tanto de colocar tudo isso como a coisa mais importante da minha vida, mas não tenho tempo, não acho que o consiga, talvez ainda não seja digno disso. Talvez isso soe até razoável, mas em essência não passam de desculpas e de auto-engano. Em essência, um caminho espiritual verdadeiro e, sobretudo nos dias de hoje, jamais pedirá a um ser humano que dê as costas às suas reais obrigações e deveres. Muito pelo contrário, esse caminho mostrará ao ser humano que é somente quando ele integra todos os papéis de sua vida, quando ele não abandona nada em sua vida, mas quando ele coloca o único real e necessário em primeiro lugar, que tudo ganha clareza e ordem, que em essência tudo se torna possível. Diante disso, muitos grandes do espírito, quando perguntados no passado sobre o que era preciso para trilhar tal caminho, respondiam diretamente: tudo ou nada. Sem esse tudo ou nada, o tudo ou nada de colocar o caminho como objetivo interior único da vida, sucumbiremos nas areias do deserto deste mundo e perderemos nossa vida no sobe e desce da montanha-russa de nossos desejos, tentando desesperadamente dar a essa inconstância infinita o sagrado nome do amor. Aquele que tiver a coragem de colocar o caminho que o levará à liberdade como ponto central de toda a sua vida, certamente compreenderá o que estamos dizendo. Todos aqueles que trilharam e trilham esse caminho passaram e passam pelas mesmas experiências. São os nossos votos de que todos aqueles que realmente anseiam por este caminho façam um esforço verdadeiro para remover os obstáculos dentro de si mesmos, para que o segundo raio do Espírito possa tocá-los e, assim, permitir o nascimento de uma nova compreensão em todos eles. Uma nova compreensão com base em uma nova atividade do santuário do coração e da cabeça. A compreensão que é a chave para o verdadeiro amor. A esses buscadores da verdade,
dirigimos estas palavras no final deste capítulo. Trabalhe com afinco no autoconhecimento e na transformação de seu pensar, sentir e agir. Liberte-se do giro infinito da montanha-russa de seu corpo de desejos. Viva de uma maneira inteligente e consciente, de modo que sua vida possa ser um exemplo de suas palavras daquilo que acredita. Desta forma, que a força universal do verdadeiro amor possa preencher a segunda câmara de seu coração etérico, que esta força possa também irradiar de sua cabeça como uma nova compreensão, para que sua vida possa finalmente ser um testemunho de suas palavras, um testemunho de amor.